Todo o foco de um bom obreiro de Deus deve estar no ministério de Cristo, no modelo deixado por ele e também pelos seus apóstolos. Eu não preciso dizer que a teologia bíblica moderna se adaptou à ideia de quantidade. Associaram o conceito de igreja abençoada a uma congregação cheia, lotada de gente. Isso é notório. Nisso, introduziram conceitos teológicos que anularam, em certos aspectos, a palavra de Deus. Mas vamos ver algo aqui muito interessante que a própria Bíblia nos mostra sobre essa questão da quantidade. Eu quero começar pelo exemplo deixado pelo próprio Cristo, seu ministério terreno, e como podemos analisar a questão da quantidade de pessoas que o seguiam. Sabemos que multidões e mais multidões o seguiam. Eram numeradas por 4 ou 5 mil, só homens, fora mulheres e crianças. Porém, em João 6, quando Jesus endureceu o discurso, a própria Bíblia vai narrar que muitos dos seus discípulos o abandonaram e ficaram só 12. E nós sabemos que um desses 12, era o traidor. Os mais de 4 mil homens desapareceram muito rápido. Mais tarde, já no fim do ministério terreno de Jesus, quando Jesus ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse, só permaneceram quase 120. Todos sabem que quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, só tinha ali quase 120 pessoas. De novo, cadê as multidões que acompanhavam Jesus pelas ruas? Ali foi a inauguração, o início do ministério da igreja. Só 120. Mas aí você diz assim, pastor, mas quando os apóstolos começaram a pregar e ministrar curas e libertações, a igreja cresceu à casa dos milhares. Só no dia de Pentecostes, por exemplo, após a pregação de Pedro, cerca de 3 mil pessoas foram agregadas à igreja, diz a Bíblia. E no capítulo 4, diz que o número dos que se agregaram à igreja subiu para 5 mil homens. No capítulo 6, diz que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E a conta foi aumentando. Agora calma. Quando chega em Atos, no capítulo 21, quando Paulo chega a Jerusalém, nós vamos ver a qualidade desses milhares e o que eles se tornaram. Quando Paulo chega de volta a Jerusalém, Tiago o alerta que na igreja existiam dezenas de milhares de crentes que estavam na igreja, mas que ainda guardavam a lei de Moisés. Foram para a igreja e permaneciam nos mesmos costumes antigos da lei de Moisés. Mas espera, Paulo não disse e não nos ensinou que se nós quisermos ser justificados diante de Deus mediante a guarda da lei, caímos da graça? E veja que Tiago alerta Paulo para um perigo, ou seja, aquelas dezenas de milhares representavam um perigo para Paulo, que pregava contra a lei de Moisés, a guarda da lei. Então aqueles milhares que foram se convertendo ao longo de Atos estavam lá. Eram essas dezenas de milhares de crentes ainda zelosos da lei, que não haviam aprendido nada. Veja que nunca foram muitos, sempre muitos os chamados, mas Jesus perguntou, quando, pois, o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Você acha que essa pergunta de Jesus aponta para muitas pessoas servindo a Deus de verdade quando ele voltar? Não nos enganemos. Os 11, os 120 permanecem sempre e serão sempre poucos. Porém, as multidões, os milhares de empolgados também continuam em busca de muita coisa, menos de Deus. Os líderes de hoje é que mudaram a mensagem bíblica para abrigar mais pessoas em suas igrejas. Usam o argumento do amor, da paciência, etc., para abrigar na igreja aqueles que nada querem com o dono, o Deus da igreja. Mas alguém ainda pode citar, por exemplo, a prosperidade do ministério de Paulo, das multidões que são citadas em alguns lugares por onde Paulo passava. Mas veja o que ele diz em sua última carta a Timóteo. Olha o que ele vai dizer. Estais ciente
que todos os da Ásia me abandonaram. 2 Timóteo 1,15. Paulo diz isso a Timóteo. Sobre as igrejas da Galácia, Paulo pergunta para eles: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os Gálatas já estavam desprezando Paulo. Aos Coríntios, Paulo escreveu dizendo que eles estavam inchados, ou seja, que eles já achavam, sentiam que não necessitavam mais de Paulo e do seu ministério. Percebam que os apóstolos eram muito zelosos, homens valorosos, com ministérios preciosos, ministérios verdadeiros. Mas a verdade que vemos é que o povo quer mesmo viver a sua própria vontade, não a de Deus. Lembra do sermão de Jonatas Eduardo? Aquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, famoso? Era uma multidão de crentes negligentes, crentes vivendo para o mundo dentro da igreja. Lembra da oração de John Wesley? Senhor, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Lembra dessa oração de John Wesley? Um ministério que abalou o mundo da época tinha dificuldade em achar 100 pessoas dedicadas de verdade a Deus. Sempre foi difícil estar dentro da arca, mesmo em meio ao caos e destruição. Deixar a vida para ganhar a vida verdadeira sempre foi o grande desafio que dificilmente se encontra alguém para aceitá-lo. É triste, mas é fato. Multidão de cristãos ainda encantados com o mundo, amando o mundo, sonhando com as glórias do mundo e querendo Deus e a igreja apenas para conquistar mais do mundo. A igreja que essa multidão quer é a igreja que mais se parece com o mundo que eles amam, infelizmente.